Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser muito bom. Fique com a gente, participe. Durante o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Hoje nós vamos debater um pouco sobre falência moral. Não sei se essa é a melhor palavra para se colocar, mas a gente vive num tempo, gente, que acontece tanta coisa maluca no jornal. A gente liga corrupção, pai matando filho com mãe, libertinagem sexual. Às vezes a gente fica até... Eu assisto o jornal, quando acaba, eu fico assim... 1 minuto de silêncio de tanta coisa ruim que acontece. Será que vivemos, talvez, a pior época da existência humana no pecado moral, na nossa existência, na libertinagem? Vamos debater e refletir um pouco sobre as coisas que têm acontecido hoje. E, claro, qual é o papel na igreja em mudar tudo isso? Será que a gente consegue mudar o cenário que nós vemos hoje de falência moral na sociedade em que vivemos? Qual a influência da mídia? Qual a influência da cultura também nisso? No Brasil a gente tem uma cultura de samba, de endeusar corpo de mulheres. O quanto isso também influencia o nosso ambiente que vivemos? Para debater um pouco sobre isso, recebo ele, que é pastor da Igreja Batista Favos de Mel, em Jacarepaguá, meu amigo pastor César Andrade. Pastor César, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André, a turma aqui, prazer estar aqui com vocês. O tema é fantástico, oportuno, e me parece que nós, leitores da Bíblia, não temos muito direito de nos surpreendermos com o que a gente vê. Porque tudo que acontece aí já estava, ainda que numa proporção, quem sabe, minimizada, já estava previsto. Mas que espanta. Quando você olha sob o ponto de vista humano, o contexto que nós estamos vivenciando. Jesus falou certa feita que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, essa frase de Jesus me impõe a entender que a iniquidade de hoje é maior do que a de ontem e menor do que a de amanhã. Ou seja, eu tenho que esperar a coisa pior amanhã. Até porque tem muito mais gente do que naquela época que foi dito isso. Então, me parece que nós estamos vivenciando uma situação que ou eu estou de cabeça, estou plantando bananeira, ou a sociedade está de cabeça para baixo. Porque está tudo errado, ao meu juízo. Porque os valores, os conceitos que eu tenho, eles não são aplicáveis hoje. Inclusive, se você quiser, a gente vai entrar nisso, no campo pastoral também. Porque você tocou, se a igreja pode mudar isso, a igreja tem potencial para mudar isso. Isso é uma coisa. Mas se nós analisarmos a igreja evangélica atual, nós vamos fazendo um questionamento. Será que ela cresceu ou inchou? E que é uma coisa, e vai ser interessante a gente debater também no campo religioso, de fato. Se a gente for entender países onde a maioria, vamos dizer, um país cristão ou protestante que nem os Estados Unidos, às vezes lá é até pior do que aqui em algumas situações. Eu vou debater, existem pesquisas que é interessante. Quando a gente está perto também de questões políticas, e a questão moral nesse momento, quando você vai pesquisar, o Brasil ainda é um país muito tradicional quanto à questão, vamos falar de casamento gay, de aborto, tudo ainda se tem uma retenção quanto a isso. Só que parece que na prática não tem nada disso. Na pesquisa, enfim, teoria, somos tradicionais. Na prática nós somos. Vamos debater um pouco sobre isso também, até no campo religioso. Porque países que são ditos cristãos, como os Estados Unidos, meu irmão, o negócio lá, se a gente acha que é ruim no Brasil, em termos de mídia e televisão, lá é 1000 vezes pior. Para falar um pouco também sobre esse debate com ele, que é pastor-presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor para todos, pastores, debatedores. Queridos, olha, é fantástico esse tema. Atualíssimo. Acredito eu, faço das palavras do pastor César minhas. Nós temos que esperar para amanhã algo pior. Porque essa iniquidade se multiplica numa velocidade quase que supersônica. Ela se multiplica e isso você vê patente hoje. A informação que nos chega mais rápido dá-nos a dimensão do que está acontecendo. É claro que acontecia há tempos atrás, só que hoje, pelo volume maior da população, ela está se avolumando cada vez mais. Então, amanhã teremos um problema maior do que temos hoje. Infelizmente, eu tenho que dizer. Mas no decorrer do debate, nós vamos acrescentar algumas posições, inclusive o que motivou Deus a destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra em função dos seus pecados. Um deles, que eu separei para falar, é sobre a ociosidade. A ociosidade está relacionada ali dentre as coisas que incomodou a Deus a ponto de destruir. Porque a ociosidade levou aquele povo a fazer maldades que desagradou em extremo o coração de Deus. E vivemos numa geração de ociosos. Eita Deus, será que a igreja também consegue frear esse tipo de coisa, André? Não tem jeito, é irreversível, só vai piorar mesmo. Para debater um pouco sobre isso, recebo ele, que é teólogo e conferencista, Max Cassim, meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado. Muito obrigado
por estar aqui nessa tarde de hoje. É um prazer, é uma honra estar aqui, junto com os pastores aqui, nesse debate que com certeza tem muito o que falar. E uma coisa que eu sempre digo, tanto para os jovens quanto para minha esposa, para todo mundo, hoje em dia eu não me escandalizo com mais nada, a não ser comigo mesmo. Porque eu sei da luta que eu passo para eu manter uma vida íntegra, uma vida se desviando de todo o mal. Então, quando eu erro, eu me escandalizo comigo. Agora, do que está acontecendo, a coisa, cada dia uma coisa nova surge. E parece que nunca teve. Quando a gente pensa, já vimos de tudo, surge alguma coisa nova. Então, creio que esse debate vai cooperar muito com o entendimento de muitos que estão aí nos assistindo nessa tarde aí. Pastor, deixa eu iniciar meu debate contando um diálogo que eu tive com um amigo meu, pastor de jovens, até pouco tempo atrás, num congresso, onde ele falou, André, e ele tem um ministério muito confessional, no sentido que ele se abre para os jovens, ele trabalha muito com isso, e ele deixa os contatos dele, e muitas pessoas se confessam a ele, de alguma maneira, pastor, fiz isso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então, ele é uma pessoa que recebe muitos e-mails, muito contato, muitas cartas. Ele falou, André, quando eu abro um e-mail, e ele começa assim, pastor, me ajuda, porque nasci e cresci na igreja, não sou casado ainda e eu tenho relações sexuais frequentes com a minha namorada. Ele falou, André, quando chego com a minha namorada, eu dou um glória a Deus. Aí eu olhei pra ele e falei, como tá dando glória a Deus, tá fazendo sexo? André, eu dou um glória a Deus que é com a namorada. Porque, meu irmão, de cada coisa que eu recebo hoje é tão feio a situação, que quando eu vejo que é entre homem e mulher, eu falo assim, Senhor, muito obrigado porque aconteceu esse pecado. Cara, ele tava brincando no sentido de falar, André, tá tão feia a coisa hoje em dia, que quando o pecado é esse, eu falo, poxa, menos mal. Vocês têm esse mesmo entendimento? Tá tão feio que às vezes, poxa, que bom que é só esse pecado. Se é que a gente pode falar isso, que bom que é esse Até pecado. Até porque o pecado é uma coisa, a abominação é um passo à frente. Nós estamos chegando a um ponto interessante que no Brasil você pode criticar o presidente da República, você pode criticar os ministros, as autoridades, você pode criticar tudo. Você só não pode criticar o homossexualismo. Verdade. Tá um negócio assim engraçado. E eu estou chegando à conclusão que o homossexualismo já foi aceitável. Hoje, ele está permitido. Será que ele vai ser obrigatório? Porque está uma complicação. Vai ter cota? Vai ter cota. Então você vê, que ponto, e é normal, esse pastor está certíssimo. Que bom que o rapaz pecou, porque ele praticou, no caso, não sendo casado, ele fornicou. O adultério teria que pelo menos um partícipe ser casado. Mas o homossexualismo, querendo os homossexuais ou não, e nós não estamos degradando o homossexual, nós estamos apenas defendendo uma tese teológica, nosso entendimento, ele é um passo à frente do pecado. Ele é uma abominação. A Bíblia fala isso lá em Levítico. Não deitará homem com homem, porque isso abominação é. Eita, então, vai além. Está escrito, é expresso, não tem interpretação analógica, é interpretação literal. Então, quando o pastor chega ao ponto que nós chegamos, que bom que só pecou. Está ótimo. Então, porque não tá vivemos esse tempo um pouco de falência moral. É bom lembrar que, claro, que hoje com a tecnologia a gente consegue ver tudo ao vivo, em cores, o que está acontecendo. De fato, isso não é vamos dizer, isso que a gente está citando não acontece hoje. Se a gente for até na história bíblica, Sodoma e Gomorra foi citado até antes, já existia esse tipo de coisa, claro que não era tão notório como às vezes é hoje. Mas vocês entendem que estamos pior sim? Parece que cada dia é uma escadinha que vai subindo? Está pior, que ainda mais que tem a força da mídia, de uma forma, ela está sendo manipulada em algumas emissoras, que está induzindo o povo a achar isso completamente de uma forma normal. Então, eu costumo dizer que, há um tempo atrás, alguns programas eram sutis. Então, em algumas novelas, apresentava sempre o homossexual legal. O cara que era um homossexual, mas ele era legal, não sei o que, bacana e tal. E hoje em dia já está chegando já no clima já de colocar o beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, de uma forma maliciosa, eles estão tentando implantar isso na mente. De repente, não nossa, que já somos já uma pessoa já com mais idade, mais madura, mas de repente para os mais jovens, para daqui a algum tempo eles começarem a aceitar tudo isso. Uma questão de um adultério, uma questão de uma fornicação, uma questão de troca de casal, uma questão de homossexualismo, uma questão de corrupção, para eles acharem que tudo isso é muito normal. Na verdade, a gente sabe que não é, e a tendência disso é cada vez ir piorando mais e mais. Vocês entendem que a gente vai chegar num tempo que não vamos ser mais sensíveis a esse tipo de coisa, a gente vai ver, vai achar normal, não vai falar, é um pecado, porque talvez hoje a igreja ainda traga um tipo de remorso, mas daqui a pouco não vai trazer nenhum tipo de sentimento. Não, a igreja vai sempre ter essa sensibilidade em função dela ter o Espírito Santo, que é o agente
que nos promove incomodador. isso. Incomodador. Ele nos incomoda, nos faz enxergar o Espírito Santo e denunciar. Afinal de contas, somos protestantes. Para esse fim. Para isso temos uma Constituição dada pelo próprio Deus, né, para sermos protestantes. E quando nós olhamos hoje, a questão bem citada já, e não necessita acrescentar que foi falado de homossexual, mas temos outras coisas que têm sido abomináveis nesse dia de hoje, como, por exemplo, o sexo com animais. Nós estamos vivendo dias em que, declaradamente, pessoas estão se declarando que têm relacionamento com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu cavalo, algumas, enfim, com animais, sexo com animais. E agora nós temos, esses dias está na rede, o caso de uma senhora que assumiu um relacionamento com a sua filha. Ela esperou a filha fazer 18 anos e assumir um relacionamento homossexual. E ela foi até questionada, mas, segundo a lei, o pastor César pode falar melhor do que eu, como advogado, né? Mas se fosse entre o pai e a menina, poderia ter um problema, né, de incesto. Mas no caso dela, não, porque não há o perigo da... Uma previsão legal nesse caso aí, porque não há... ela fez maior de idade. Exatamente, já, e também não há o risco de gerar um bebê e nada disso por ser duas mulheres, enfim. Você só para eu pegar aqui um gancho, deixa a gente tonto já. Você imagina, a gente não quer só se deter na questão do homossexualismo, mas imagina você o seguinte, do jeito que está hoje a questão do homossexualismo no Brasil, imagina você, a criança que está nascendo hoje. Isso aí. Imagina daqui a 15 anos, quer dizer, daqui a 15 anos já devo estar no céu há muito tempo, mas diga assim, quem tem idade para isso? Então imagina você, o pai de uma criança que nasceu hoje, daqui a 15 anos diz para essa criança assim, meu filho, minha filha, homossexualismo é pecado. Como é que essa criança vai ter a capacidade de captar isso, se a realidade do mundo dela vai ser essa? Vai ser tão comum, tão real, que vai passar a informação de que homossexualismo é pecado, vai ser uma aberração. Não tem como a criança que nasceu hoje. Isso vai estar virando tão comum, tão banal, tão correto pela sociedade, que o pai daqui a 15 anos, quando tentar incutir isso pela igreja na cabeça da criança, que fizer 15 anos, vai ser louco. Foi o que Isaías disse, é a inversão total dos valores morais. O Isaías falou, o certo vai ser tido como errado, exatamente, e o errado por certo. Deixa para rápido break, daqui a pouco a gente volta, e eu já vou colocar algo que me traz um pouco de temor nesse sentido. Claro que eu não vou comparar esse tipo de abordagem de homossexualismo com esse exemplo que eu vou dar agora, mas eu tenho medo, às vezes, de vez em quando eu debato aqui, falo, poxa, 10 anos atrás, ver televisão era pecado, né? Tomar coca, a gente tem essas coisas de usos e costumes. É temerário, às vezes eu paro para ter medo, será que daqui a 15 anos vai ter um programa evangélico, uma TV evangélica, uma Boas Novas? Se eu estiver vivo, não. Mas onde eu vou falar, poxa, naquele tempo o homossexualismo era pecado. Será que a gente vai chegar a esse nível de coisa dentro da igreja? Porque fala, é um absurdo, já tem igreja hoje, mas eu digo assim, será que isso vai afetar o arraial de Cristo? E as pessoas vão olhar, poxa, e dizer que 15 anos atrás era pecado, homem com homem, mulher com mulher, que coisa maluca, né? Será que isso vai ser abordado da mesma maneira que a gente fala, olha, bateria era pecado, calça comprida era pecado? Será que isso vai chegar a esse nível de degradação moral e vai afetar dentro da igreja? Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre degradação moral e, rapaz, tá ficando pesado, mas vai ser muito bom esse debate, que a gente vai tentar esclarecer muitas coisas. Para participar desse debate, eu também recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus, Europa, Brasil, em Itaboraí. Pastor Edmar Ediel, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado aos amigos que estão aqui já nesse segundo bloco. Uma boa tarde para todos, né? Deus abençoe. Pastor Edmar, deixa eu começar com o senhor que chegou conosco também agora. O senhor ouviu um pouco do nosso debate aqui. Nós falamos que, enfim, essa questão está crescendo a cada dia, que, de fato, quem nasceu hoje, quando tiver 15 anos, às vezes até vai perder um pouco dessa sensibilidade da questão de homossexual ou outras coisas mais, de tão normal e corriqueiro que isso vai ser. No dia a dia, um amiguinho de colégio, às vezes ele vai para uma festa de aniversário, chega, são duas mães ou dois pais. Vai acontecer isso. Às vezes, até, imagina você, pai, posso dormir na casa da minha amiga? Aí quando você vai buscar, são dois homens, duas mulheres, os pais. Isso são coisas que eu, que sou pai agora e minha filha está crescendo, eu sei que eu vou ter que lidar com situações assim e saber esclarecer ela. Mas, de alguma maneira, você acha que isso vai afetar a igreja, de algum jeito?
conforme eu falei aquele exemplo, antes a gente tinha coisas que, claro que eram usos e costumes, não era coisa que a Bíblia condenava, mas a percepção de muitas pessoas que estava na Bíblia, não pode calça, por causa de decência, pode bateria, não pode televisão, é pecado. Você acha que um dia esse tipo de questão moral vai ser visto como, poxa, e pensar que 15 anos atrás era pecado ser homossexual, você acha que vai afetar a igreja de alguma maneira, é isso? Eu acredito que sim, porque a sodomia, ou a gorromia, vamos dizer assim, ela é a corrupção do sistema. Ela é talvez um principado do passado que corrompeu o sistema humano, religioso, espiritual, em geral, e acabou levando os homens para o buraco, né? O profeta Ezequiel, em 16:49, diz: esses são os pecados da sua irmã Sodoma. Aí ele começa falando sobre a soberba. Ele fala soberba, excesso de pão, né? E ociosidade em abundância. Falou para o caso, André, ociosidade. Então, ociosidade em abundância. Os homens, a gente tem aquele antigo ditado que a mente vazia é a oficina do diabo, então a ociosidade traz os homens à busca de satisfação de vários tipos. A igreja, ela está no contexto da sociedade, as pessoas elas têm a tendência a se acostumar com aquilo que é novo. Quando eu postei no Face que eu estava vindo para cá para discutir esse assunto e pedi um comentário, muita gente comentou dizendo que nós temos coisas mais importantes para comentar do que isso, quer dizer, do que a própria degradação moral, quando nós, aqui que estamos, somos protestantes. Nós temos que protestar, nós somos aquele que resiste, nós somos o sal da terra. Se nós não falarmos sobre isso, não orientarmos nosso povo, não trazermos à baila um assunto como esse, como é que será no futuro? Posso entrar aqui? Eu concordo com o pastor, porque nós vamos fazer uma diferenciação aqui. Uma coisa é a igreja evangélica, outra coisa é a igreja do Senhor na terra. Não é? A igreja do Senhor na terra foi colocada para andar na contramão do mundo. Exato. O que serve para o mundo, não serve para a igreja. Simples assim. A igreja evangélica deveria nutrir na pessoa algo ao ponto dessa pessoa alcançar uma vida espiritual. Mas nem sempre acontece. Vamos para o futebol. Se você pegar os clubes de futebol brasileiro hoje, eles não retratam o verdadeiro futebol brasileiro. Para você assistir o verdadeiro futebol brasileiro, você tem que ir no campo de pelada. Exatamente. Porque lá tem o garoto arisco, dá um balão, um chapéu, um lençol, isso aqui é ensaboado na linguagem da pelada. Exato. O futebol brasileiro todo engessado com os sistemas, não pode perder, enfim. É pecado dar lençol passar por debaixo da perna. O cara toma cartão amarelo, o cara dá cartão amarelo, está ironizando o adversário. A igreja evangélica, meu juízo, eu tenho 61 anos de idade, tenho 35 anos de ministério pastoral. Ela vai aceitar tudo. Tudo. Ela já aceita. A igreja do Senhor, não. Mas a sua pergunta é perspicaz à medida em que a Bíblia nos garante que quando o Senhor Deus perceber o risco da sua igreja, não a igreja evangélica, se corromper, ele manda tocar a trombeta e vem Jesus buscar Abrevia os dias. Né? Abrevia os dias. Então a igreja evangélica hoje, ela está perdendo uma oportunidade seríssima de dominar isso aí. Mas se você olhar para o contexto da igreja evangélica hoje também, se a gente quiser cortar na carne, a gente não tem muita coisa para defender, não. Mas é por conta das estratégias. Deixa eu levantar uma questão. Só essa frase final. Uma coisa é estratégia, outra coisa é violação de princípios. Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso. Esse era o caminho que eu ia tomar. Eu tive um outro debate há pouco tempo atrás sobre a questão de influência, que eu acho que tem muito a ver com isso aqui. Porque é mídia, porque está bombardeando e tal. E aí um pastor falou, André, mas é uma briga desigual, é Davi e Golias, embora Davi tenha vencido Golias, mas tudo bem. A gente sempre usa isso, né? Exato. De igual para Golias, né? Mas é desigual, André, porque a mídia está forte, isso aqui. Eu falo, tudo bem, pastor. A mídia está lá, está falando, está botando uma novela, pega um artista, mostra, beleza. Mas vem aqui, eu não vejo uma Rede Globo, que a gente sodomiza tanto, a gente, pecado, não sei o quê, reunir todo fim de semana, no domingo, 40 milhões de pessoas só no Brasil, para ter um relacionamento pessoal, social dentro de uma igreja. Será que dentro de um relacionamento pessoal a gente não consegue influenciar uma pessoa a ponto dela não ser influenciada por uma televisão, que é impessoal, vamos dizer assim? Está entendendo? A gente parece que joga e fala, não, porque a mídia ganha, não sei o quê. Todo fim de semana nós estamos juntos, ou em igreja, ou em casa, ou não sei o quê, a gente está reunindo. Como é que a igreja não consegue influenciar? Temos sim, André. A verdade... Não, mas eu também acho. Por isso que eu falo que não acabou tudo. Não, é porque claro, a igreja está influenciando. Mas o pastor César, ele tocou exatamente nesse ponto. E
de que existe a igreja evangélica e a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem feito esse papel. Essa faz. Vai fazer A igreja de Cristo tem feito esse Senão papel. seria pior, é isso que a gente fala, Exatamente. pessoal. Claro. Dando todo Tatá, mundo senão seria muito já pior. teria tocado a trombeta. Ai do mundo, não for Se não fosse a igreja de Cristo. Sal. Então a igreja de Cristo É o tem famoso feito esse sal. papel de influenciar, de salgar, para que não apodreça todo, porque a podridão é grande. É. O homem está denegrido. Então, quer dizer, a igreja tem salgado para que essa podridão não apareça e com isso tem ganhado muitas vidas. Nós temos 35 milhões de evangélicos no Brasil, mas eu não sei quantos. É a igreja do Senhor. Então, Até porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão a procurar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então, essa igreja que é do Senhor, que faz a diferença, ela tem influenciado. Mas como? De que maneira? Passando para aquela pessoa, olha, você fazia o que lá? Você tocava cavaquinho? Toca aqui, pô. Você fazia o quê? Você sambava lá? Samba aqui. Você tocava dançava funk lá? Dança funk aqui. Sabe, não estou dizendo que isso não pode ser feito na igreja, entenda Esse bem. tipo de expressão musical, né? Não é bem Eu isso. só estou dizendo que a pessoa. proposta da igreja não é suprir necessidades que eu tinha lá fora. E, incrível que E muito pareça, pelo contrário, é não, me embora- dar novas expectativas. Embora não Perfeito. apareça, ou que não parece, não venha aparecer, a igreja do Senhor, ela influencia sem espalhafato. Exatamente. Ela não precisa desse auê que a gente vê, muito show, muito... É isso aí, é isso aí. A igreja evangélica precisa disso, agora a igreja O do show, Senhor na não. verdade, é a igreja evangélica que faz. O que nós não E a podemos... igreja de Cristo, ela não faz. O que nós não Exatamente, podemos ela não influencia. é mudar o discurso. O discurso nosso continua aquele discurso velho. Jesus salva, liberta, cura, Ou seja, não leva velho para o discurso, céu. Aquele discurso atual. Que é o atual, mas É o que muda a é o vida primeiro do ser discurso, humano, é a primeira mensagem. É a mensagem do arrebatamento, que quase a gente não ouve mais na igreja, parece que não é interessante. Isso não Está interessa gostoso, mais, não tá gostoso viver aqui. Se está gostoso viver aqui, é muito fácil se corromper. Mas eu volto a É dizer muito- que a igreja de Cristo tem pregado essas mensagens. Eu sei que a igreja de falar isso, Cristo senão- tem. A de Cristo. Tem. Mas generaliza, é verdade. Mas, é verdade. mas geralmente a gente fala de arrebatamento entre nós, a gente fica doido para ir para o céu, mas é muito difícil você ir a um culto e chegar lá, o cidadão está pregando sobre o céu, arrebatamento, e não se crê mais em anjos, essa coisa toda que... o melhor dessa terra. Exatamente. Virar empresário, tempo Exatamente. de colheita. A Bíblia diz que nós estamos vivenciando o princípio das dores. Quando virmos guerra, rumor de guerra, tempestade. Eu não quero ser apocalíptico, não. Eu quero ser biblítico. Não, é só ligar. Basta ler a Bíblia. O jornal é apocalíptico. Você liga, meu irmão, vai acabar. Exatamente. Você vê isso. A igreja evangélica, ela quer pregar aquilo que pode enchê-la de pessoas. Mas vai chegar um Esse aqui ponto, é o problema. pastor César, A igreja evangélica não tem compromisso em pregar hoje. Estou falando, claro, que em termos, não são todos. Pregar a volta de Jesus. E, olha, quer ver uma coisa? Se Jesus vier no Rio de Janeiro hoje, abrir uma igreja evangélica aqui, ele vai ter muito menos membros do que muitos pastores famosos que eu conheço. certeza. Porque o que Jesus fala não interessa. Eu sou um pastor que não gosta muito de ouvir Jesus falar. Você quer ver? Olha, vamos ver se... É na gente mesmo, é na nossa Presta atenção. carne. Eu né? não gosto muito de ouvir Jesus falar. Eu gosto de ouvir os pastores da televisão. Vamos ver se eu estou errado. Jesus fala assim: vão perseguir vocês, vão prender vocês, vão matar vocês, por Caluniar. amor de mim. Se Jesus vier, está amarrado, Jesus. Agora os pastores da televisão falam assim: você vai melhorar essa terra. É só Você vitória. não sei o quê, só vitória. Eu só gosto de ouvir pastor da televisão falar. mas está chegando um ponto, André, que algumas abominações, ela vai chegar na igreja, como Daniel falou. Quando a assolação da abominação chegar no ao lugar templo, santo. ao lugar santo, saber que é o fim. Então está chegando. Ou seja, nós estamos lutando, e é bom que se lute, parlamentares e a bancada evangélica grande, eu louvo a Deus por eles, que estão batalhando para bloquear algumas leis que realmente vão facilitar, vão ser agentes facilitadores dessa entrada, estão lutando. Só que vai chegar um ponto em que Não vai resolver nada. não vai resolver, concordo com o senhor, não vai resolver, essa abominação vai chegar. Então vai chegar a hora da separação. Porque quem vai se manifestar, querido. Olha, eu sou pastor, eu não vou fazer isso, eu não vou aceitar isso. Então o senhor vai ser preso. Tudo bem. Porque Jesus falou que alguns seriam presos por amor dele. Será que nós não vamos passar por isso ou achamos que vamos ficar só nos nossos palácios, no nosso conforto? Hoje Eu não vai sei. acontecer isso. Se você chegar, porque a Constituição brasileira diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser por força de lei. Então hoje nós nos pautamos. Eu não faço, por exemplo, rapidamente voltando ao contexto, eu não vou fazer o casamento gay porque a Constituição garante. Mas quando passar a fazer uma emenda constitucional, vai ser lei. Aí o que vai acontecer? Vai chegar um casal homossexual na sua igreja e dizer assim: pastor, eu quero me casar aqui. Aí você vai dizer: não, tem que estar preso, porque a lei manda casar. Aí, Olha ou que então gol. eu digo: irmãos, Entendeu?
Não tenho Irmãos, vamos vigiar. Vocês sabem como é que é. Eu tenho que cumprir a lei, porque está escrito, irmão, andar segundo a lei dos homens. Ou então eu mudo a verdade de Deus em mentira. Pago o preço. Exatamente. E viro a igreja evangélica só e não a igreja. Vamos para um rápido break, depois a gente volta. Eu vou querer só entrar um pouco nisso. E eu vou fazer uma pergunta sincera. Será que nós hoje, por causa desse tipo de debate, também não colocamos muitas das nossas expectativas que vai melhorar? E a nossa expectativa está em cima da lei, está em cima da política, está em cima da influência das leis. Está vindo presidente agora. E, meu irmão, só claro nisso em quem eu vou votar. Eu vou votar numa serva de Deus. Mas assim, eu não boto a minha esperança, eu vou votar porque é que vai salvar, não sei o que, do moral. Eu não coloco a minha esperança na política, não. Às vezes a gente também não coloca nisso e tudo bem, estamos votando ali para ser contra, mas será que a gente está deixando de, às vezes, fazer o dever de casa aqui, de patamar, até os gays e tratar disso da maneira correta e não lá em cima? Porque algumas pessoas vão falar, quando não passar essa lei, pronto, ganhamos, vencemos. Meu irmão, moralidade não precisa, ou a imoralidade não precisa de lei para imperar, não. Vamos falar um pouco também sobre isso, que as pessoas pensam que isso é o que resolve. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados volta já. Estamos de volta, o Antenados na Geral, você pode continuar participando conosco, os contatos estão aparecendo aí na sua tela. E eu levantei a seguinte pergunta, às vezes a gente coloca a expectativa muito em cima da política, então a gente fala, olha, o que vai salvar o Brasil dessa depravação, que a gente espera moral e não sei o quê, são as leis, não vamos a PL 122, não vamos deixar passar. E a gente supervaloriza a questão política, o nosso voto, embora eu acho que temos que fazer isso, mas passando ou não passando esse troço, vamos lá, não passou, travamos tudo lá. Vai melhorar alguma coisa? Vamos falar a verdade. Vai melhorar na depravação oral? Não vai, não. A situação é o Você vai ficar velado, né? A perseguição vai chegar. Isso é fato. Mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. O mundo vai caminhando para isso. E o que tem acontecido, conforme foi bem aqui falado aqui, é a questão da gente colocar mais a crença em homens do que em Deus. Se a gente for pegar toda a história da igreja cristã, a gente vai ver que de tempo em tempo a igreja passou por alguma perseguição. E no meio dessas perseguições, se levantaram-se alguns homens que não foram políticos, foram homens que estavam com a sua vida devota a Deus, buscando em Deus alguma coisa, e conseguiram mudar situações de histórias. A gente pode falar de John Wesley, Martin Lutero e tantos outros por aí. Pessoas que às vezes passaram em uma cidade, pregaram, e 7 anos uma boate nunca mais abriu a porta. Então a gente às vezes faz nós queremos usar as mesmas armas do que eles. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, justamente porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades e os principados. Então, quando o mundo vem com uma arma, eu acho que o problema, assim, um defeito nosso, que eu falo assim, de uma igreja de uma forma assim geral, não generalizando, mas de boa parte, é querer usar como se fosse um cabo de guerra. E a gente não tem que ter um cabo de guerra. Nós temos que ter convicção de quem nós somos. Eles vão vir. Agora nós não vamos arredar o nosso pé. Conforme foi falado, vai querer fazer o casamento. Irmão, de duas uma, ou faz ou não faz. Se não fizer, vai ser preso. Se for preso, maravilha. Bangu 1, 2, 3 vai ser a maior igreja evangélica da face da terra. Porque o que vai ter de pastor preso lá, cultuando ao Senhor, não vai ficar na história. E não vai ter também, né, pai? Isso também, Não, tomara que seja preso por isso. Isso. Você quer ver uma coisa? André, a tua pergunta era extremamente sutil. Imagina você o seguinte, a impressão que eu tenho, isso é minha opinião pessoal, você pode ter todos os vereadores crentes, prefeito crente, todos os deputados estaduais crentes, governador crente, todos os senadores crentes, presidente da República crente, todos os ministros crentes, não vai mudar mais nada. Porque tem uma coisa acima disso tudo chamada plano. Exatamente. Existe um plano que está no finzinho, os elementos estão a aprovar. Entende? Aí quando vem um pastor, um político evangélico, ele quer passar a ideia, como você colocou sutilmente na sua colocação, na primeira fala aí, quer passar a ideia que se votar em crente, você não vota em crente, você vota no político. Exato. Eu tenho essa opinião. Tem um partido por trás. Eu não tô, até porque, não é o caso aqui, não quero entrar nisso, eu não sou muito a favor de pastor que usa o ministério pastoral para fazer trampolim para deputado, para senador, não. Acho que o pastor ele tem que saber o que ele quer, tem que ser separado, ainda que ele tenha a profissão dele para não ser pesado à igreja,
mas vejo o mundo da política brasileira como o maior antro de corrupção e acho que não sei se é lugar para a gente estar lá. Isso é outro papo, para outro debate. Agora, o que tem que ver é o seguinte, você não pode acreditar que se todos os políticos forem crentes, que o plano superior de Deus vai ficar secundário. Não vai. Já passou o tempo disso. Até porque muitos se corromperam, Foi, nós temos exemplos. A nossa tentar história no nisso Brasil, aí, o cara vai para lá para fazer... ela é bem clara. Agora, praça para a Bíblia. É óbvio que... A gente não vê mudar nada, cada dia aumenta mais a coisa, pior, cada dia vai piorando as coisas. É óbvio que hoje a igreja ela tem as suas preocupações e por isso ela quer levantar os seus representantes. Ela pregar o evangelho, ela já está legítimo. Exatamente. Quando você diz o que é, você está dizendo o que não é. Então, basta pregar o evangelho que já está dizendo. Exatamente. Não, porque assim, quando bota esperança nisso, a esperança da moralidade e da gente recuperar isso de alguma maneira, não está lá, está em mim. Porque entendeu? Não é a numa Bíblia, volta, é em mim mesmo. A Bíblia ela tem algumas pontuações para a igreja, como, por exemplo, a intercessão pelas lideranças. Perfeito. Exatamente. Quando você se preocupa com essa intercessão. E hoje, algumas lideranças foram além. Eles querem não só interceder, mas eles querem ter lideranças lá na representatividade do Evangelho. Só que assim, veja bem, o que aconteceu e está acontecendo, na minha opinião, é um tiro que está saindo pela culatra. Pela culatra, evangélicos ou para interesse pessoal? Isso, onde eu ia chegar. Porque o povo em si, a massa, ela olha e fala, não, esse camarada aqui está colocando lá para nos defender. E, na verdade, é para defender um partido. E aquela pessoa que indica, às vezes, de maneira subliminar, faz parte daquele partido. Porque se ela está indicando, não, eu não sou de partido nenhum, eu não sou, mas ela acaba sendo, se ela está influenciando. Então, eu não gosto de usar a imagem de pastor, influência, para... O pastoreio, o pastor não devia ser cargo para ser trampolim para a política. Essa que é a verdade, entendeu? E a imprensa, a grande imprensa secular, tem que saber, evangélico não tem liderança. Eu sou evangélico há 61 anos, eu não tenho liderança. Eu não sei se os senhores têm. Que aparece um cacique aí, não, porque nós somos representantes aqui. A mim ninguém representa. Eu vou lá, voto, uso meu papel de cidadão, meu direito de cidadão e voto. Eu não deleguei poderes, não outorguei procuração a ninguém que está lá em Brasília ou sei lá onde para me representar. Agora, a não ser o deputado. Essa preocupação é louvável, porque nós temos pastores... Você tem que saber que o evangélico não tem essa liderança. Pastor César, nós temos pastores que hoje estão buscando justamente essa representatividade dada as demandas de algumas áreas. Nós temos que falar também isso, porque... Não, é aquilo que eu falei. Eu acho interessante ter representatividade. A minha questão não é nem essa, a questão é a nossa esperança... Se aquela comunidade, André, ela não tiver um representante, se ela não tiver alguém, um deputado, um vereador, um federal, para poder levar recursos para ela, e muitas vezes o pastor, com sua influência, ele acaba conseguindo, porque tem pastores que estão ajudando muito, e aí eu quero também defender esse outro lado. Agora, há muitos que, infelizmente, estão usando para se promover. Mas falando como Igreja de Cristo, se nós criamos um monte, assim, uma quantidade muito grande de formas de nos defendermos, quem é que não está nos defendendo? Quem é que não está nos protegendo? É o próprio Cristo. Porque nós já sabemos nos defender, eu já tenho a minha espada, já tenho a minha arma, eu já tenho a minha voz, eu já tenho a minha imagem, eu já sei como me projetar. Mas a igreja do passado, ela sofria perseguição religiosa, ela sofria perseguição política, a morte de todos os cristãos do passado foi política, completamente política, tinha um interesse político. Agora, o que é forte é a imagem da pessoa, é um candidato evangélico e a voz que está por trás dela. Só que a imagem ali é só a casca, é só a imagem. O que está por trás daquela pessoa é um partido que tem uma ideologia, que tem um desejo e que não quer ficar mal com ninguém. E porque ele não quer ficar mal com ninguém, ele vai lançar suas ideologias e ele quer, vamos voltar de novo para uma grande massa aí, que é a massa dos homossexuais, ele quer abraçar esse povo todo e a hora que a gente já pensa que ele está do nosso lado, ele não está mais. Hoje está, amanhã não está. Algum de nós, leitores da Bíblia, algum de nós pode se surpreender com o que está acontecendo? Qual é a novidade, a Rede Globo querer botar beijo gay? Normal. Para nós, Você vai esperar a ética de um mundo que jaz no maligno? Eita. Você vai acreditar mesmo que o Congresso Nacional vai mudar? Se mudar, tem que rasgar a Bíblia. Isso aí. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Então, você que é sujo, por favor,
continue se sujando, cara, senão a Bíblia não se cumpre. E quem é limpo, continue se limpando. Mas, André, voltando para a sua pergunta, tem jeito. A igreja tem como eu quero voltar influenciar. para da igreja. Eu acho assim, não, e assim, até um posicionamento meu, eu acho que tem que meter meu voto, em parte concordo com a questão de usar o nome, eu sou pastor e candidatar, isso é um outro debate, não quero entrar nisso, mas eu acho que tem que se fazer representar. Quando a gente fala de legislativo, você tem que pensar na sua sardinha. Executivo é outro papo, porque ele tem que representar o povo da qual ele está à frente. Só que a minha grande questão é que, às vezes, eu tenho visto algumas pessoas se posicionando de amém, a igreja venceu agora que não passou a lei. Meu irmão, passando ou não passando lei, meu parceiro, que vai piorar? Beleza, só não vamos ser presos agora, mas vai continuar. A igreja venceu na cruz. Entendeu? Então, assim, eu acho que a nossa esperança não está aí, da questão moral melhorar. Talvez a lei, tudo bem. A gente não vai ser preso, mas a questão moral não vai melhorar por causa de uma lei. Mas se for preso, está previsto também. Porque a guerra, André, na verdade, a igreja não está em guerra contra uma pessoa que tem uma opção sexual diferenciada. Não está em guerra. A igreja não fecha as suas portas para quem tem uma opção sexual diferenciada. Não se fecha. A verdade é que a igreja de Cristo, ela não fecha a porta para ninguém. A verdade é que a igreja de Cristo, ela ensina o que Cristo nos ensinou. Se isso vai contra os valores daquela pessoa, paciência. Ela ou se enquadra no que Cristo ensinou, ou não é o lugar dela. Quando você fala para o telespectador não evangélico, dizer assim, olha, existe aí, rapidamente, as centenárias, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Metodista, Presbiteriana, Congregacional e tantas outras, mais ou menos, centenárias. No meio de todas essas igrejas juntas, tem a Igreja de Cristo. Em cada uma delas tem um pouquinho. Entendeu? E tomara que essas igrejas denominacionais sirvam de instrumento, de veículo para levar você a conhecer a Igreja de Cristo. Porque essa é que é a tal. A gente vai para um rápido intervalo e voltar para o último bloco do Antenados. Deixa eu só botar um pensamento e levantar aí em cima disso uma pergunta. Eu concordo com tudo que foi falado, que o pastor Sérgio falou uma coisa muito interessante. André, acontece isso. A gente não estava esperando. Por exemplo, esse negócio agora do PM agora, que era balcão de troca, na verdade trabalhavam contra aquilo que era a atribuição deles. Era para proteger, eles ganhavam dinheiro e propina para não promover a lei, que é o papel principal deles. Alguém se assustou com isso? Acho que, irmão, a gente já é esperado isso. Mas é interessante que o pastor Sérgio levantou, André, às vezes a gente está lutando contra coisas que tem que acontecer, porque está na Bíblia. Será que às vezes a gente está enxugando o gelo? Eu quero trazer isso. Qual é a solução? André, não tem solução. E de fato a gente tem um pouco esse papel. A gente tem que enxugar o gelo mesmo, para o gelo não ir muito rápido. A gente, talvez a Igreja de Cristo, fazer algumas coisas que tem que fazer na terra. Mas, André, é irreversível. Se a gente pegar presidente, que vai acontecer, vai eleger todo mundo, mas vai continuar se corrompendo mais. A gente vai ter que continuar enxugando esse gelo, indo contra, sabendo que isso tem que acontecer. É meu dúvida. A gente tem que ir contra isso, mas a gente sabe que isso tem que acontecer. Qual é o meu papel diante disso tudo? Então, assisto ou enxugo o gelo? Vamos para rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral e a gente quer abordar o seguinte: qual é o papel da igreja dentro disso tudo? E eu sei que alguns pastores talvez não, André, eu acho que tem que ficar calado, eu acho que o pastor César falou, mas deixa eu voltar um pouquinho, vamos voltar talvez para as grandes manifestações, não sei se da Igreja de Cristo ou da Igreja Evangélica, mas se eu volto um pouco para o tempo da Reforma Protestante com Lutero, tinha assim um grau alto de espiritualidade, sim, para mim a maioria disso, só que tinha uma questão política por trás também empurrando isso, para que fosse o que, vamos lá, o que é. Então, quando a gente vê as grandes reformas morais, ela vem junto com algumas reformas políticas e sociais, juntos com interesses, isso não tem como desassociar. Esse é um ponto que a gente tem que, historicamente, é isso e ponto. A minha questão nisso tudo está se corrompendo. A gente vê que o grande problema hoje não é nem a questão sexual. Para mim, a palavra que acho que ilustra tudo isso chama-se corrupção. A corrupção da moral. Sistema mundial, sistema. Não é só Brasil. Corruptíveis. Ponto. Qual é o nosso papel nisso? A igreja tem que sim lutar, continuar lutando, tentando reformar contra isso, ou ela tem que olha, está na Bíblia, isso tem que acontecer e vai piorar. Qual é o nosso papel dentro disso tudo? É brigar ainda contra o sistema? Ou, André, na verdade, nem brigar, mas é só resistir já está de bom ganho? Não, André. Tem que brigar, tem que protestar sim, tem que tentar virar ainda, temos que segurar um pouco de tempo mais antes da vinda de Jesus. Como é que vocês entendem isso? André, Jesus disse que o céu ele é tomado à força. Então, se ele é tomado à força, eu creio que a gente
tem que ser a força da resistência. Eles podem, o mundo vai ser mundo, vai girar como mundo, vai acontecer muita coisa nesse mundo. Agora, nós, como cristãos, nós não podemos permitir que essas coisas venham corromper a igreja de Cristo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Não é questão como é que eu vou botar aqui? Uma questão de resistir. Você não é ir pra briga, mas é se defender. É se defender. Se respeitarem o nosso espaço, nós vamos se manter ali. E vamos avançando. Avançando o que eu falo, avançando no amor, na pregação da palavra, na paz, na graça, pregando o evangelho. E a gente sabe que ninguém é forçado a aceitar o evangelho. A gente prega o evangelho e a pessoa voluntariamente, nem Jesus forçou ninguém a nada. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então nós vamos pregar o evangelho. Essa é a nossa função, é o nosso chamado. Pregar o evangelho. Nós somos o sal. Jesus falou que o sal, nós somos o sal da terra. O sal, ele age de maneira invisível. Você não vê o sal. Você joga o sal na comida, você sente o gosto, mas você não vê ele. O sal, dentro de um saleiro, ele salgue muito, porque fica tudo concentrado. O sal, ele conserva. Então, se o mundo ainda é mundo, o mundo tem que agradecer muito à igreja. Que conservou ainda. Que ainda está conservando ainda os padrões. Ainda que existam aquelas pessoas que não são cristãs, mas tem ainda um padrão ainda de moral, família, de integridade, também tem que agradecer muito os cristãos, porque é comprovado que o que ainda veio formando esses cidadãos, e nisso em questão de, até mesmo em áreas profissionais, ética e moral. Ética, moral, a igreja tem cooperado e muito com isso. Muito. Muito bom. O sal é perfeita a colocação dele. Só que, infelizmente, o sal só é percebido quando acaba, né? É isso aí. Quando a pressão arterial sobe. A pressão arterial sobe. Porque, ninguém armazena sal, né? Você compra 40 quilos de açúcar, mas compra um saquinho só de sal. Aí, quando acaba no saleiro, que você... Enfim, o mundo vai ser assim. O mundo só vai perceber que o sal não está mais aqui quando o Espírito Santo arrebatar a igreja. Essa é a verdade. Então, mas olha, André, eu queria falar um pouco sobre essa questão. Nós falamos muito sobre o homossexualidade, os homossexuais, enfim. A questão é a seguinte, nós estamos vivendo para influenciar. Como foi dito aqui, a igreja não está numa guerra. A igreja não está em guerra contra ninguém. Muito pelo contrário, a igreja de Cristo, ela está pregando o amor, conduzindo as pessoas. Só que Jesus falou uma coisa interessante, e aqui eu me dirijo ao telespectador, tenha ele a crença que ele tiver, a opção sexual que ele tiver. Querido, Jesus, ele veio para fazer uma seguinte coisa. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Se você se sente perdido, Jesus te quer. Jesus veio para os doentes. Se você se sente doente, Jesus quer você. Agora, se você se sente resolvido, está tudo bem para você, ele não te quer. Eu fui para ele porque eu estava quebrado. Se você está bem, se está tudo bem contigo, siga o teu caminho. Agora, se precisar dele, ele vai te aceitar. Essa questão de influenciar, a gente tem que tomar cuidado perfeitamente essa colocação. Só que tem pessoas no Evangelho que pensam que influenciar é dizer em quem tem que votar, é ter que ser político também. Quando eu comprei esta gravata aqui, na loja, tinha inúmeras outras gravatas. Quando eu disse que queria esta, sem falar uma única palavra, eu disse que não queria as outras. Tá certo? Tinha outras. Então, quando você diz o que é, você já está dizendo o que não é. Opa. A igreja só tem que pregar o evangelho. Exato. O resto é detalhe. E vou te falar mais. Quando ela pregar o evangelho, ela está dizendo não a tudo. Porque o evangelho diz não a toda essa baboseira que está no mundo hoje. Exato. Igreja não tem que... Quem milita não é coroado se não militar legitimamente, Paulo diz a Timóteo. Quem milita com legitimidade não se embaraça com o negócio desse mundo. A igreja é para ser separada. Isso aí. Basta pregar o evangelho. Aí pode dizer, mas se nós não estivermos em Brasília, vai ser perseguido. Nós temos que ser perseguidos, senão a Bíblia está mentindo. E daqui a pouco vai fechar a igreja. Tem que fechar também. Porque senão a Bíblia é mentirosa. Sabe o que é a frase? Quanto pior, melhor. Porque quanto pior, a Bíblia está provada. Exatamente. É verdade ou não é? É verdade. Então é isso. E aí, eita Deus! Aproveitando, pegando um gancho nisso, aí encerra Jesus falando que se o sal não tiver sabor, ela presta. Então, se nós somos evangélicos, nós temos que agir como evangélicos, pensar como evangélicos, ter atitude de evangélicos. Não é só ter o nome e aceitar
tudo que possa entrar e corromper. É como a gente está falando aqui, nós não estamos em guerra, mas nós temos uma demarcação. E ali é o que Salomão fala, para não remover esses marcos. Porque se a gente remover isso, vai corromper não só a igreja, mas a nossa família, nossa casa, nossa vida, e vai ser um caos total. Aí entra naquilo que o pastor César Andrade que disse aqui. Quando Jesus vê que vai começar o povo querer se corromper de uma forma completa, ele prepara todo mundo, diminui os dias. E o trabalho do anticristo vai ser esse, vai ser corromper. Por quê? Porque vai gerar estabilidade. Senão não vai ser adorado, não vai ser querido. Quem não quer dinheiro, exatamente, quem não quer trabalho. Então, a paz que o mundo busca é estabilidade. Então, quando a Bíblia diz, quando os homens buscam paz, quando eles encontrarem, quando disserem a paz na terra, saber que já era, acabou. Então, este momento será promovido pelo próprio anticristo. A igreja do Senhor não pode, senão ela vai contra a palavra de Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 19, que diz, se nós esperarmos em Cristo Jesus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o que acontece? As expectativas não podem ser aqui, André. Então, há um céu, e a qualquer momento, a igreja pode ser arrebatada. E ninguém se engane. Ninguém se engane que o anticristo não será um cidadão que entenda mais de política do que qualquer outra pessoa. Ele vem com a... E nem queira adivinhar quem ele é, não. Já disse um amigo meu essa semana. Ele vem como... Quer conhecer o anticristo, fica... Ele vem como a resolução de todos os problemas. Ele vem como o que resolve tudo, o que resolve o sistema monetário mundial, o que resolve o problema religioso. Já vem com, não sei se um pastor, um padre ou um pai de santo do lado para fortalecer... Tentar enganar até os escolhidos. Exatamente, até os escolhidos. Ele já vem com todo esse aparato que hoje a gente busca uma forma de estar bem na vida, de não ser perseguido, de não sofrer, de ter o carro de excelência, de ter a casa de excelência, como se ser pobre significa não ser de Jesus. Como eu disse no começo, esse sistema de Sodoma e Gomorra é um sistema de corrupção mundial, e a corrupção começa aqui. Quando a gente começa a se corromper, a gente começa aqui, e aí passa para o coração, e a gente começa a aceitar até uma palavra que parece ser boa, mas não é boa. Por trás dela tem alguma coisa, um plano maligno, uma obra maligna. Malícia, né? E alguém querendo se dar bem, alguém querendo crescer em detrimento do outro, querendo tirar o que é do outro. O excesso do pão, como o senhor disse em Ezequiel 16, 49. O excesso de pão. O Brasil é um país muito novo. Um país muito novo. E ele gosta de imitar o que está lá fora. Ele imita a Europa, imita os Estados Unidos. Olha como é que está a espiritualidade desse povo lá fora. Só não imita no hospital exatamente. O salário decente. O salmista, André, o salmista, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, Senhor, que eu não possa ter muito a ponto de eu esquecer quem eu sou, não é? E que eu não possa ter tão pouco a ponto de esquecer quem o Senhor é. Então, quer dizer, há uma medida. Deus precisa dar com medidas. Chama-se provisão de Deus. A provisão de Deus é suficiente, não precisa mais do que isso. E pode ser todo dia. Ele é fiel. Sabe, até para a gente terminar aqui, tem um pensamento muito interessante que vem à minha mente. A igreja se perdeu aí. Quanto a isso. Muitos receberam muito. Como é que a gente não se corrompe? É a questão da abundância. Desculpa, Perfeito. A vida em abundância não é vida com fartura, é vida com essência, com razão de ser. Você pode ser pobre de maré de si. Exatamente. E ter vida em abundância. E tem milionário aí se suicidando. Isso aí. Porque não tem vida em abundância. Mas quando interessa a interpretação e a pregação convenientes, chegando às raias da pregação leviana, para induzir povo, usa-se a expressão vida em abundância como se fosse reflexo de vida com fartura material. Porque o reino de Deus é o quê? Gozo, paz e alegria. Pois é. Gozo, paz, o reino de Deus é isso, é gozo, paz e alegria. Não é comida nem bebida. Não é comida nem bebida. Cuide do espírito. Tem uma ilustração muito interessante, até a pessoa perguntando, André, como é que faz isso, degradação moral e tudo? Eu falo, não é na política, não é nas grandes influências, começa na sua vida. Acho que cada um cuidando da sua vida, porque tem uma coisa muito interessante num exemplo que foi dado, que acho que funciona isso um pouco hoje no nosso meio evangélico. Não estou falando do corpo de Cristo, não, estou falando da igreja evangélica. Um pai chegou uma vez com a filha e falou assim, minha filha, vai arrumar o quarto. Aí a filha, vai arrumar o quarto, ela foi para o quarto dela, ficou uns 15 minutos. Quando ela voltou, ela falou assim, pai, vai arrumar meu quarto? Bom, filha, vai arrumar seu quarto? Ela, poxa, minha filha, que bonito, você decorou o que eu te ensinei.
você decorou a palavra do seu pai. E a menina ficava repetindo, filha, vai arrumar o seu quarto, vai arrumar o seu quarto. Ela disse, tudo bem, você decorou, tá lindo, parabéns. Agora, você arrumou o seu quarto? Ela, pai, não deu tempo, eu estava decorando. Em vez de arrumar, eu estava decorando. Aí daqui a pouco ela volta, pai, olha o que eu fiz, que foi? Eu fiz uma música, vai arrumar o seu quarto, vai arrumar o seu quarto, vai. Ela, parabéns, minha filha, você fez uma música com aquilo que eu te ensinei, que bonito, agora você arrumou o seu quarto? Não, pai, não arrumei meu quarto, porque eu estava fazendo uma música, aí não deu tempo. Aí daqui a pouco a menina vem de novo. Pai, olha só, eu fiz uma coreografia, uma dança. Vai arrumar seu quarto, pega a roupa aqui, pega a roupa ali, pega a roupa aqui, vai arrumar o seu quarto. Que bonito, minha filha. Você fez uma música e uma coreografia com o que eu te ensinei, agora você arrumou o seu quarto? Não, pai, porque eu estava fazendo uma coreografia. Então não deu tempo de arrumar meu quarto. Aí daqui a pouco eu tiro a volta. Pai, tu não sabe o que aconteceu. O que foi? Eu ensinei as crianças do meu colégio a arrumar o quarto. Falei para todas, elas já sabem decorado, de arrumar o quarto, a dança, a música. Nossa, você fez discípulos, né? Pessoas estão seguindo você, estão sendo influenciadas, estão arrumando o quarto delas. E vem aqui, você arrumou o seu quarto? Não, pai, não deu tempo, porque eu estava ensinando as outras pessoas a arrumar o quarto dela. Sabe qual é a nossa grande questão? Que é isso, a gente quer influenciar tanto que a gente não arruma o nosso quarto. A gente prega, a gente faz música, a gente bota política, a gente faz um monte de coisa. Será que a gente arruma o nosso quarto? E nós somos corrompidos por causa disso. A gente quer arrumar o quarto de todo mundo, mas não arruma o nosso. Eu tinha um sonho de ganhar o Brasil para Jesus, aí vi que era difícil, tentei ganhar o Rio de Janeiro para Jesus, aí vi que é difícil, tentei ganhar Jacarepaguá para Jesus, vi que é difícil, tentei ganhar Taquara, onde é a minha igreja, para Jesus, aí vi que é difícil, tentei ganhar a minha igreja para Jesus, é difícil, agora estou tentando me ganhar para Jesus. Você é um grande pregador se eu fizer isso. E não é isso, um pouco eu falo, maravilha. A gente quer ver às vezes o problema do mundo, quando o problema moral e tudo, esse mundo está dentro da gente. A gente tem essa tendência, aquilo que o pastor falou, a gente sabe muito bem o que a gente não quer. Aí a gente prega contra isso. Isso está errado, isso está errado, homossexualismo está errado, porque isso aqui está errado. A gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que quer. Vamos parar de falar o que não queremos. A gente prega contra Satanás, mas a gente não entrega Jesus, a gente não prega Jesus. O profeta é terrível isso. Sabe que a gente sabe é o exemplo da gravata, eu quero essa aqui, e ponto. Ele já disse que não aceita as outras. Ao invés de falar o que tu não quer, fala que tu quer, que todas as outras tu não quer. Ponto. Esse é o nosso erro. A gente está falando mal de homossexual, a gente briga com político, a gente briga com corrupção, e ele fala, meu irmão, é Jesus, é Jesus, é Jesus. A gente fala isso. Amós diz que é como se um homem fugisse de um leão e encontrasse com um urso. Aí tem que fugir também. Mas quando ele chega em casa, ele encosta a mão na parede, aí ele é picado por uma cobra. Então nós, às vezes, temos o pensamento que toda a nossa guerra está lá fora. E a nossa guerra, estou falando aqui dentro, não estou falando da igreja. A gente pensa que toda a nossa guerra está lá fora, mas a maioria das nossas guerras, do nosso perigo, está aqui. Está aqui dentro. A cobra está aqui. Tem sempre uma cobra querendo picar. E nós temos que estar alerta com relação a isso, para não achar que todo mundo é um urso, todo mundo um leão. As coisas vão acontecer. Para que a igreja seja arrebatada, o mundo ele tem que apodrecer. Ele tem que estar destruído mesmo, moralmente. O mundo passado acabou mesmo na violência, no homossexualismo. Quando encher a paciência de Deus, o cálice da paciência de Deus, quando Deus não suportar mais o fedor, o mau cheiro, aí ele vem arrebatar a igreja. A sorte é que pastor está acostumado com cobra. Exatamente. E a pergunta fica... Você está lança o cajado lá que ele vai. Você está preparado? Hoje foi uma... Falamos sobre arrebatamento mais do que as outras coisas, tá vendo? Só a gente disse que não fala, foi um programa quase inteiro sobre isso. Pastores, obrigado pela presença de vocês. Pastores, obrigado pela presença estar aqui, com essa turma toda, aprendi muito. Muita areia pro meu caminhão. Deus abençoe. Pastor Carlos, obrigado, gente. Prazer estar aqui. Pastor César de Andrade, a gente escuta ele desde pequenininho, né? É verdade. É honroso. Não podemos deixar de mencionar que é honroso demais estar com o Pastor César. Quero mandar um abraço para a Zona Oeste, lá para todo o povão da Zona Oeste. Dizer que o pessoal lá, domingo, eu vou estar fechando uma festividade de jovem falando sobre arrebatamento. Maravilha. Você está preparado? Pastor Marcos, obrigado aí. Amém, obrigado aí. Obrigado por tudo aí. Um abraço para o povo lá da Assembleia de Deus de Terra Brasil, Ministério Madureira, Pastor Presidente Luiz Gatura. Pastor Dimar, obrigado. Foi um prazer estar com vocês, Deus abençoe. Também já participei de uns favos de mel lá na igreja do pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até a próxima Antenados. Tchau, tchau.